falar agora sobre os falsos profetas. Os falsos profetas é um tema pertinente, porque o falso profeta, ele propaga também um falso ensino, né? E a questão de propagar um falso ensino é o que leva as pessoas automaticamente a uma apostasia. Porque o que a gente imagina hoje, assim, falso profeta é aquele que falou uma coisa e não aconteceu. Ele falou e mentiu, a palavra dele caiu por terra. Isso é um falso profeta. Mas isso é um conhecimento raso e deturpado do que de fato vem a ser um falso profeta. Começando aqui pelo Isaac. Dessa vez eu vou trocar a bola aqui, Fernandão. Segura aí. Isaac, o que vem a ser um falso profeta? Então, eu vou tentar ser breve, dar uma introdução breve aqui, né? Mas se a gente precisa conhecer algo que é falso, precisamos conhecer o verdadeiro primeiro, né? Não tem, por exemplo, como é que eu vou conhecer uma nota sei lá, de real, né? Que seja falsa se eu não conheço nem a verdadeira, né? Então já começa aí. Como é que eu identifico um falso profeta? Primeiro eu preciso saber quais são as características de um profeta, daqueles profetas que foram profetas de Deus nas Escrituras, para eu poder entender isso, né? Mas tem muitas características que a gente poderia citar aqui, tá certo? Então, ó, de uma maneira bem sucinta aqui e breve, para iniciar, depois a gente vai poder discorrer mais sobre isso, a função do profeta, em primeiro lugar, ela é muito importante para saber, né, o que seria esse profeta. O profeta de Deus, ele é um mensageiro, né? Ele é um mensageiro. Ou seja, isso já sugere o quê? Que ele não fala dele mesmo, mas ele apenas transmite uma mensagem, né? Já começa aí. E este profeta de Deus, este mensageiro, ele transmite uma mensagem de Deus. Este é o primeiro ponto, tá? A gente vai ver, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Deixa eu ler aqui para vocês bem rapidinho. Olha só o que diz o Senhor aqui a Moisés. Êxodo 7, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó e Araão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra, né? Só um adendo aqui, essa história de ter colocado ele por Deus era como uma metáfora para a autoridade, né? Ele seria autoridade sobre aquele povo. E aí, o Senhor fala a ele: tu falarás tudo que eu te mandar. Ou seja, Moisés, como profeta de Deus, ele falava apenas aquilo que Deus mandava. Ele falava tudo que Deus mandava e apenas aquilo que Deus mandava, né? Em Deuteronômio 18, versículo 18, nós vamos ter também essa ideia. Aqui diz o seguinte, ó, Deuteronômio 18, 18. Diz o seguinte, ó: eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, ou seja, o profeta, ele é um mensageiro, tá? E falando dentro desse contexto bíblico, se nós estamos falando de profetas verdadeiros, estamos falando de profetas de Deus. Logo, esse profeta de Deus, ele transmite uma mensagem de Deus, não fala de si mesmo. Segundo ponto, o profeta deve transmitir somente aquilo que lhe foi passado. A mensagem tem que ser exata. O profeta, ele não pode falar: olha, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho. Não existe isso. O profeta de Deus, dentro de um contexto bíblico, não faz isso, né? E terceiro ponto, a profecia vinda de Deus, ela nem sempre é agradável. Ela era agradável. Aí a gente já vai ter, assim, algumas ideias aqui, algumas coisas para a gente considerar. Porque, assim, se a gente for fazer um panorama do que a gente vê hoje no meio, chamado meio evangélico, entendeu? Você vai ver que, na maioria das vezes, as ditas profecias são profecias que costumam atrair muito o povo, entendeu? Porque são profecias que visam pregar prosperidade terrena, bênçãos e toda sorte de coisas, entendeu? E não é que o profeta de Deus, na Bíblia, não pudesse fazer isso. Mas acontece que o que a gente vê hoje em dia é uma inversão de valores. Toda a profecia bíblica, ela apontava para uma única verdade: a salvação através de Jesus Cristo, né? Ela visava corrigir o povo de Deus e guiar esse povo neste caminho, e apontava para Cristo, e apontava sempre para a verdade de Deus. A gente vê hoje que os ditos profetas,
das religiões hoje, na maioria das vezes, a gente vai ver que eles fazem o contrário. Que, na verdade, praticamente não existe pregação do evangelho e enchem o povo com toda sorte de coisas que são, na maioria das vezes, agradáveis e que enchem as igrejas, né? Esse é um problema muito sério, porque se nós formos ler Jeremias, no capítulo 23, olha só que curioso isso aqui, que interessante. Jeremias 23, eu vou ler para vocês só um trechinho aqui, depois vocês podem ler todo o texto. Jeremias 23, dos versos 16 ao 22. Olha o que Deus está falando aqui através do profeta, olha só. Jeremias 16, a partir do 16 até o 22. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam a visão do seu coração e não da boca do Senhor. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração, e nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Versículo 22. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Qual era a crítica aqui? A crítica é que aqueles profetas, aqueles falsos profetas, nesse momento, ao invés de pregar ao povo arrependimento e consertar o seu caminho e voltar-se para Deus, apesar de toda a imundícia que estava acontecendo, se você for ler ali o texto todo, vai falar de adultério, de todo tipo de imundícia que estava acontecendo dentre aqueles homens, e os profetas estavam simplesmente falando: Deus manda eu dizer para você que vocês vão ter paz, que vocês vão prosperar, que vocês isso, que vocês vão ter aquilo, e Deus vai falar claramente: como é que vocês podem dizer que eu falei uma coisa e que eu vou fazer esse povo prosperar se eles estão longe de mim? E no versículo 22 isso fica muito claro: se estivessem estado no meu conselho, ou seja, se eu de fato estivesse mandado, e se eles estivessem ouvindo a minha voz de fato, passando a minha voz ao povo, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, teriam feito eles voltar do seu mau caminho e das suas más ações. Então, a profecia, de uma forma ou de outra, a profecia vinda da parte de Deus visa corrigir o povo e guiar o povo no caminho de Deus. Né? Então, para concluir aqui, outro ponto interessante: a palavra do profeta de Deus, ela sempre se cumpria. O profeta que é de Deus, a sua palavra se cumpre. Se a gente for ler Deuteronômio nos versos 18 ao 22, se vocês podem ler aí, eu vou citar apenas, ele fala o seguinte, Deus fala o seguinte: como é que vocês vão conhecer a palavra que o Senhor não falou? Antes disso, ele fala o seguinte, se algum profeta tiver a presunção de falar em meu nome, alguma coisa que eu não mandei falar, ou se esse profeta falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Olha a gravidade do assunto. Naquele texto, Deus está falando que o profeta que falasse que ele mandou falar, mas tivesse a presunção de fazer isso, de mentir, dizendo que foi Deus que mandou e não foi Deus que de fato tivesse mandado, ele morreria. A pena era a morte, de tão grave que era. Aí ele vai falar: então como é que vocês vão conhecer a palavra que o Senhor não falou? Bom, aí ele vai falar: se a palavra que esse profeta falou não cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Por quê? Porque Deus é verdade. E se a palavra que ele falou em nome de Deus não cumprir, então logo, mentira não vem de Deus. Então ele é um falso profeta. Só não esquecendo que, claro, existem falsos profetas e falsos ensinadores e ministros, né, que são, na verdade, ministros de Satanás e que também fazem sinais e prodígios, né? E então a profecia vinda de Deus, ela sempre visa aproximar o povo de Deus, né, de maneira que, mesmo que uma profecia se cumpra, eu ainda preciso prestar atenção em alguns detalhes. Essa profecia, ela contribui em quê para a minha caminhada cristã? Essa profecia, ela está de acordo com a Escritura, né? Ela é de acordo com a Escritura, ela expõe a Escritura, porque eu não vejo profecia, sabe, irmãos, exatamente como a gente vê por aí, tipo, o Senhor manda eu te dizer. Não. Para mim, é profeta aquele que expõe a profecia da Escritura, né, e que expõe o texto, né. Claro que eu não vou entrar muito nessa questão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a profecia vinda de Deus, para nós resumirmos esse assunto aqui,
ela sempre visa a edificação do povo de Deus. Portanto, ainda que uma profecia se cumpra, entendeu? Não significa que é de Deus, porque Satanás também tem, ele também consegue adivinhar, ele também consegue presumir, entendeu? E ele também faz com que seus ministros pareçam anjos de luz. Nesse sentido, se nós lermos Deuteronômio 13, por exemplo, logo no começo ali, a gente vai ver de profetas que faziam sinais, prodígios, maravilhas. No entanto, qual que era o objetivo deles? Levar o povo a cometer idolatria, certo? Então, não poderia ser profeta de Deus, já que a profecia de Deus, ela visa aproximar o povo de Deus e não fazer o contrário. Então, para concluir, se a função do profeta é transmitir a mensagem de Deus, se esse profeta fala de si mesmo, não é de Deus. 2, o profeta deveria transmitir a mensagem exata. Quando a gente vê pessoas dizendo-se ser profetas de Deus, ministros de Deus, mas eles estão distorcendo a mensagem das Sagradas Escrituras, não é de Deus, tem que rejeitar. 3º lugar, a profecia que é vinda de Deus, ela nem sempre era agradável. Por que que não? Porque a profecia também tem o propósito de endireitar o povo de Deus. Se você vai numa igreja que o profeta só prega bênçãos e prosperidade e paz e tudo isso, alguma coisa está errada. Porque a igreja de Deus precisa ser constantemente edificada, entendeu? Inclusive corrigida através e à luz das Escrituras. 4, a palavra do profeta de Deus, ela se cumpre. Se alguém diz que falou em nome de Deus, mas isto não se cumpre, né? A gente vai ver algumas religiões do tipo adventismo, por exemplo, né? A chamada Ellen White, que é dita como uma profetisa, né? Aí você vai ver o que ela profetizou, entendeu? Profetizou que Cristo ia voltar lá no ano de 1800 e alguma coisa, não voltou. Pode ser profeta de Deus? Claro que não. Aí tem que distorcer, inventar um monte de coisas mirabolantes para dizer que, não, acertou a data, errou o evento. Né? Não bate, gente. Não é assim. Quer dizer, Cristo não voltou, mas ele entrou no santuário do céu. Só o adventista acredita nisso. Porque, ou seja, é vergonhoso isso. Se ela falou que Cristo voltaria e Cristo não voltou, esta palavra dessa profetisa não aconteceu nem sucedeu daquela forma. Quebrou o princípio de Deuteronômio 18, né? Que fala que quando o profeta fala alguma coisa em nome de Deus não se cumpre, não é profeta de Deus, não devemos temer a esse profeta, né? Então, se não se cumprir, não é de Deus, entende? E a profecia também vinda de Deus, ela visa aproximar o povo de Deus a Deus, não afastá-la do evangelho e da verdade da palavra de Deus. É por isso que quando alguém fala, mas muitas palavras se cumpriram na minha vida, muitas profecias que eu ouvi lá, aí você vai perguntar para a pessoa, tá bom, me diz o que é evangelho, meu irmão. Fala para mim, o que é evangelho segundo as Escrituras? O que é graça segundo as Escrituras? Eu fico pensando, se ele não entendeu nem os princípios rudimentares, né, que são as primeiras coisas a respeito das Escrituras, como é que eu posso crer, né, que uma profecia que visa afastá-lo e aprisioná-lo a um sistema totalmente corrupto e averso à verdade da Escritura possa ser de Deus? Não pode, né, irmão? Não pode. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.